Atividade: Narrativa Coronavírus. Produzido por Brenda Evelyn Rocha Sintobi e Matheus Lamas Galvão. Essa atividade foi proposta pela disciplina de Tecnologias e Práticas Educativas em Ciências Biológicas, no curso de Biologia na Universidade PUC Minas. Belo Horizonte, outubro de 2020. O SARS-CoV-2, vírus causador da Covid-19, também conhecido como novo coronavírus, foi descrito no final de 2019 após alguns casos registrados na cidade de Wuhan, na China. O Covid-19 é uma doença respiratória com sintomas e letalidade similares ao da gripe. O que a torna preocupante é seu alto nível de transmissão e a ausência de uma vacina. A partir de sequenciamento genético, cientistas descobriram que um novo coronavírus se originou dos morcegos. O que aconteceu foi um fenômeno chamado transbordamento zoonótico, que é um tipo de mutação que permitiu que o vírus passasse a infectar os humanos. De lá pra cá, ele foi ficando cada vez mais famoso pelo fato de se espalhar muito rápido. A cada instante que passava, já tínhamos uma notícia de um novo infectado. E assim, de um em um, ele chegou em praticamente todas as regiões do mundo. Até certo momento, várias pessoas, muitas delas negacionistas, ainda não duvidavam do real risco que o SARS-CoV-2 representava. Um dos momentos que alertaram o mundo para o perigo real do novo coronavírus foi o dia 27 de março, quando a Itália registrou mais de 900 mortos em um único dia. Depois desse choque, as pessoas se deram conta de que as campanhas sobre a higiene pessoal e principalmente o isolamento social não eram alarmistas. Esse era o momento em que o vírus estava começando a se proliferar no Brasil, saltando de 113 mortes e 1.100 novos casos diários no final de março para mais de 6.000 mortos e 16.000 novos casos diários no final do mês seguinte. Os meses seguintes foram marcados por um crescimento exorbitante no número de casos e de mortes, chegando a 142.000 mortos em 28 de novembro de 2020. O coronavírus costuma ser comparado à gripe, mas na verdade é muito mais perigoso. Embora seja difícil definir exatamente a taxa de mortalidade durante uma pandemia em curso, sabemos com certeza que é muito mais contagiosa e se espalha muito mais rápido que a gripe. Existem dois futuros para uma pandemia como a de corona: o rápido e o lento. Qual futuro veremos depende de como todos reagimos à pandemia nos primeiros dias do surto. Uma pandemia rápida será horrível e custará muitas vidas. Uma pandemia lenta não será lembrada pelos livros de história. O pior cenário para uma pandemia rápida começa com uma taxa muito rápida de infecção, porque não existem contramedidas para desacelerá-la. Por que isso é tão ruim? Em uma pandemia rápida, muitas pessoas adoecem ao mesmo tempo. Se os números ficarem muito grandes, os sistemas de saúde não conseguirão suportar a pandemia. Não há recursos suficientes, como equipe médica ou equipamentos, como respiradores para ajudar todo mundo. As pessoas vão morrer sem tratamento. À medida que mais profissionais de saúde adoecem, a capacidade dos sistemas de saúde cai ainda mais. Se esse for o caso, decisões horríveis deverão ser tomadas sobre quem viverá e quem não viverá. O número de mortes aumenta significativamente em um cenário como esse. Para evitar isso, o mundo, ou seja, todos nós, precisamos fazer o possível para transformar isso em uma pandemia lenta. Uma pandemia desacelerada pelas respostas certas, especialmente na fase inicial, para que todos que adoecem possam receber tratamento e não haja pontos de crise com hospitais sobrecarregados. Como não temos uma vacina para o corona, temos que projetar socialmente nosso comportamento para agirmos como uma vacina social. Isso significa simplesmente duas coisas: não ficar infectado e não infectar os outros. Embora pareça banal, a melhor coisa que você pode fazer é lavar as mãos. O sabão é realmente uma ferramenta poderosa.
O coronavírus está envolto no que é basicamente uma camada de gordura. O sabão quebra essa gordura e o deixa incapaz de te infectar. O sabão também deixa suas mãos escorregadias e com os movimentos mecânicos da lavagem, os vírus são levados embora. Para fazer isso, lave bem as mãos, como se você tivesse acabado de tocar em algumas pimentas e quisesse colocar suas lentes de contato em seguida. O próximo passo é o distanciamento social, o que não é uma experiência agradável, mas uma coisa boa a se fazer. Isso significa sem abraços e sem apertos de mão. Se for possível ficar em casa, fique, para proteger aqueles que precisam estar fora de casa para que a sociedade funcione. De médicos a caixas ou policiais, você depende de todos eles, e eles dependem que você não fique doente. Em um nível maior, existe a quarentena, o que pode significar coisas diferentes, desde restrição de viagens ou pedidos governamentais para ficar em casa. Quarentenas não são boas experiências e certamente não são populares, mas elas garantem a nós, e especialmente aos pesquisadores trabalhando em medicação e vacinação, mais tempo crucial. Portanto, se você for colocado em quarentena, deve entender o porquê e respeitá-la. Nada disso é divertido, mas olhando para o bem maior, é um preço realmente pequeno a se pagar. A questão de como as pandemias terminam depende de como elas começam. Se começarem rapidamente com uma subida íngreme, elas terminam mal. Se começarem devagar com uma inclinação não tão íngreme, elas terminam ok. E nos dias de hoje, realmente está tudo em nossas mãos, literalmente e figurativamente. Se cuide. Obrigada a todos.